Qual o melhor investimento que você pode fazer hoje para 2023? Aqui na thumb você vai ver que eu estou falando de R$100, mas serve para 1.000 ou até muito mais. Nesse vídeo eu demorei bastante para juntar as informações, porque eu trouxe o rendimento histórico dos principais investimentos aqui no Brasil, para mostrar qual rendeu mais na média, quais fatores a gente deve levar em consideração quando a gente está escolhendo um investimento, para assim você conseguir de maneira mais fácil e simples decidir qual faz mais sentido para você. E é isso que eu vou falar nesse vídeo, então bora lá! Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Almeida, sou especialista certificado em investimentos e esse é o Mundo do Investidor, onde eu ensino você a fazer seu dinheiro render mais para você ter que trabalhar menos. Se você já é raiz aqui no canal, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos para que eles também fiquem sabendo do vídeo e se você quiser deixar um comentário aqui para ajudar também, já ajuda bastante. Se você é novo aqui, assiste o vídeo. Se eu agregar alguma coisa para você, não se esquece de deixar o like também para dar aquela forcinha. Então vamos lá, a primeira parte do vídeo vai ser eu mostrando para você qual foi o melhor investimento caso você tivesse aplicado 100, 1.000, 10 mil reais ao longo desses últimos 10 anos. Depois disso a gente vai olhar quais são os principais critérios que a gente tem que olhar para os investimentos para considerar um investimento bom para o longo prazo, ou seja, as principais características desse investimento que o tornaram bom para o longo prazo. E aí por fim a gente vai olhar as principais classes de investimentos que nós temos aqui no Brasil que você pode escolher para fazer seus aportes levando em conta todos os critérios que a gente vai falar no vídeo. Primeiro, vamos começar então separando o que é o melhor investimento que já passou, do passado, com o melhor investimento do futuro, que é o que a gente vai fazer agora. Primeiro, você sabe a resposta? Qual que foi o melhor investimento dos últimos 10 anos que a gente poderia ter feito? Se você sabe a resposta, coloca aqui embaixo nos comentários, quero ver. Bom, para melhor investimento passado, o único fator que a gente tem que levar em conta é sua rentabilidade, porque não tem mais outros fatores para levar em conta. Já passou, tudo aconteceu. Então a gente só olha em questão da sua rentabilidade. Então nesse quesito, para o quesito passado, a gente só tem que olhar a sua rentabilidade, não tem que olhar tributação, risco, nada envolvido desse tipo, porque já passou. Já quando a gente está olhando para um investimento futuro, aí sim a gente tem que levar em consideração risco, liquidez, todas as características que podem influenciar principalmente a sua tributação, para ver quanto isso vai te impactar no futuro. Bom, se a gente perguntasse lá atrás qual seria o investimento que renderia mais nos próximos 10, 15 anos, provavelmente quase ninguém acertaria. Porque se a gente pegar em 2008, o Bitcoin estava valendo 0,0007 centavos de dólares. Em 2022 ele fechou valendo aproximadamente 19 mil dólares. Isso dá uma média anual de 106% de valorização nesse período. Ou seja, se você tivesse investido 100 reais lá atrás em 2008, hoje você teria 2,47 milhões de reais. Se você tivesse aplicado 1.000 reais, você teria 24,7 milhões de reais aí em Bitcoin. Porém, isso é o tipo de coisa que é impossível de prever. Não tinha como saber que o Bitcoin explodiria tanto. Mas fica aí o dado caso você queria saber qual que foi o rendimento melhor dos últimos 10 anos. Agora, quando a gente está escolhendo um investimento com uma melhor chance de ter rendimentos bons no futuro, a gente tem que levar em consideração alguns fatores, que é o que a gente vai olhar agora. Para isso, nós precisamos de um investimento com risco controlado, com um retorno adequado referente ao risco que a gente está tomando e com uma tributação adequada também, pois isso impacta drasticamente o seu resultado final. Então vamos lá, o que seria um risco controlado em primeiro lugar? Seria referente à volatilidade desse tipo de investimento, ou seja, quanto que ele varia ao longo do tempo referente à sua rentabilidade. O segundo, o retorno adequado, seria referente à volatilidade e o retorno esperado. Então, será que a variação que ele teve um retorno adequado por ter toda essa volatilidade? Nesse caso, quanto maior a volatilidade do ativo, mais a gente espera um retorno, porque você tem mais imprevisibilidade. E lembrando, a volatilidade sempre tem que ser olhada em perspectiva, assim como o retorno. Nada adianta você ter um retorno, por exemplo, de 20% da sua carteira num ano, vamos supor que a sua carteira de ações teve 20%, se a média do Brasil foi 40%. Significa que você teve um retorno bom de 20% para você, mas você foi muito abaixo da média do Brasil, então na verdade o seu retorno em perspectiva não foi tão bom assim. E por último a gente tem que olhar a parte do imposto ajustado, que muitas vezes a gente deixa passar batido porque a gente não percebe. E no curto prazo é fácil de deixar isso despercebido, mas no longo prazo ele pode correr bastante os seus resultados. A vida inteira nós vamos estar pagando imposto de praticamente tudo. Então imagina, no curto prazo talvez o imposto não faça tanta diferença agora, mas se todos os anos que você ficar investindo você tiver 1% do seu resultado abatido por causa de tributação, em 30 anos
quanto que isso não ia te afetar. Agora, antes de a gente começar, se você tivesse os 100 reais que eu falei da thumb do vídeo, aonde você investiria? Coloca aqui no comentário para eu saber aonde você colocaria seu dinheiro. Então, para começar, vamos começar com as ações, que é quando você compra uma parte de uma empresa listada na Bolsa de Valores e você recebe através de ou a valorização dessa ação ou do pagamento de dividendos, que é quando a empresa distribui parte dos seus lucros para os seus acionistas. Como eu poderia me expor às ações tentando diminuir meu risco? Comprando um ETF, por exemplo, do Bova X11, onde você vai estar comprando aí mais de 70 empresas de uma vez só. Então agora vamos olhar os 3 fatores desse investimento, começando com o risco controlado. Então olha só, se a gente pegar aqui o Ibovespa, nos últimos 10 anos, ele teve uma volatilidade de 93%. Então ele varia pra caramba. Se a gente olhar aqui no gráfico, a gente vai ver que vai ter quedas e altas o tempo todo, mesmo se a gente olhar no longo prazo. Agora, se a gente pegar, por exemplo, a volatilidade do IFIX, que é praticamente o Ibovespa dos fundos imobiliários, a gente vai ter uma volatilidade de 32%, que ainda assim é alta quando comparado com, por exemplo, a renda fixa, mas é muito mais baixa do que as ações. Agora, se a gente for olhar para o retorno do Ibovespa, nos últimos 10 anos, ele valorizou aproximadamente 90%, que dá um retorno em média anual de 6,6% ao ano. Agora vou olhar aqui para ficar um pouquinho mais fácil de falar. Se você tivesse investido 10 reais por mês, hoje você teria 1.675. Se você tivesse investido 100 reais por mês, hoje você teria 16.756. Se você tivesse investido R$1.000 por mês, você teria hoje R$167.562. Lembrando, esse resultado que eu falei foi a média do Ibovespa nesse tempo. Se você tivesse uma carteira melhor, que você estudou e sabe mais como funciona o mercado, você poderia ter resultados maiores. Assim como se você estivesse entrando despreparado, você poderia sim ter resultados piores também. Agora, olhando para a parte de imposto. Na Bolsa de Valores, todos os dividendos, pelo menos por enquanto, ainda são isentos de imposto de renda, tá? Então isso é muito bom para o investidor. Segundo, você pode fazer vendas mensais de até R$20.000, que você não vai ter cobrança sobre o seu lucro aí. Então, para a grande maioria dos investidores, eles estão nessa isenção, a não ser que você já tenha muito mais dinheiro e vai fazer movimentações pontuais muito grandes. Caso você ultrapasse essa faixa de R$20.000 de vendas no mês, aí sim você começa a pagar 15% sobre o seu lucro, que ainda assim é um valor um tanto quanto baixo quando comparado com os outros tipos de ativos. Só um fato curioso sobre essa isenção de R$20.000 no mês. Ela foi criada em 1995 e desde lá não foi alterada em nada. Na verdade, já tentaram até extinguir ela. Assim, porque se a gente tira essa isenção, o governo consegue arrecadar mais da gente, investidor. Agora vamos para os fundos imobiliários, que é praticamente você comprar parte de um imóvel e receber parte do aluguel dele para você. Bom, referente ao risco de volatilidade, a gente viu que o IFIX variou 32% nos últimos tempos. Quando comparado com as ações, realmente é muito menos, mas ainda assim é uma volatilidade considerável. Quando nós comparamos o retorno médio, quanto o IFIX cresceu nesse tempo, nós temos um ganho médio anual de 6,9%, um pouco mais alto do que o Ibovespa. Aí eu vou olhar aqui de novo porque fica um pouquinho mais fácil, tá? Caso você aportasse R$10 por mês, hoje você teria R$1.701. Investindo R$100 por mês, você teria R$17.017. E se você tivesse aportado R$1.000 todos os meses, você teria R$170.172. Na parte de impostos, os fundos imobiliários também são muito competitivos, tendo os seus rendimentos isentos de imposto de renda. Então, tudo que você recebe é isento, somente pagando caso você faça a venda dessa cota e tenha lucro sobre ela. Aí você paga um pouquinho mais do que as ações, pagando 20% sobre o lucro da sua venda. O que vale ressaltar aqui é que esses ativos são difíceis de ser vendidos. Geralmente a gente compra eles e carrega eles por muito tempo, então você acaba nem tendo que pagar esse imposto de renda sobre o lucro de venda. Outra opção que nós temos aqui é o Tesouro Direto, que é muito conhecido como o Caixa. Aqui é um programa do governo onde você, cidadão, pode emprestar dinheiro para eles e eles podem te remunerar de algumas maneiras, seja pelo Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado ou Tesouro IPCA. Aqui, referente ao risco, nós temos o menor risco de todos comparados com ações ou fundos imobiliários, porque depende do Brasil inteiro quebrar para você não receber seu dinheiro, então a probabilidade é muito baixa. E aqui, quando nós olhamos para o Brasil, nós somos um país muito atípico, tendo a renda fixa pagando altíssimos valores historicamente quando comparado com os outros países. Hoje mesmo, se você entrar no próprio Tesouro Direto, você vai encontrar taxas aí de 13,5% sem risco nenhum para você anualmente. Dentro do Tesouro Direto, nós temos uma opção que tem uma volatilidade um tanto quanto alta, que é o Tesouro IPCA. E se você não sabe o porquê que essa volatilidade acontece, é devido à marcação de mercado. E se você quiser saber certinho como ela funciona, como é que você pode aplicar a seu favor e ganhar muito mais dinheiro com o Tesouro, eu tenho um vídeo explicando tudo certinho aqui. Mas, por exemplo, quando a gente compara a volatilidade do CDI, que seria, por exemplo, o Tesouro Selic,
é praticamente zero, então o seu risco é muitíssimo baixo quando comparado com as outras opções. Agora temos que olhar para a parte de imposto. Na renda fixa, você acha que o imposto seria bom ou ruim? Bom, quando comparando com as ações e os fundos imobiliários, eu diria que as renda fixa têm o pior imposto de renda que a gente pode ter. Na renda fixa, para quem conhece já um pouquinho, sabe que a gente tem a tabela regressiva. Então começa em 22,5% e desce até 15%. Mas você tem necessariamente que fazer o pagamento de um desses impostos de renda, dependendo do tempo que você tiver o seu dinheiro aportado. E por que eu falo que ele é o pior? Bom, não tem como ter a isenção 100% como nas ações e nos fundos imobiliários, e você sempre vai ter que pagar o imposto de renda no seu vencimento. Então, caso você faça várias aplicações, cada vez que você aplica, você tem que pagar o imposto de renda, aplicar de novo, pagar o imposto de renda e aplicar de novo. E isso pode corroer parte dos seus ganhos ao longo do tempo. Para exemplificar o que eu estou falando, fica essa imagem aqui embaixo. Ela mostra mais ou menos o que eu estou tentando explicar. Você vai deixar o seu dinheiro rendendo, a hora que você sacar, você vai perder um pouco, porque você tem que pagar imposto de renda, aplicar de novo e continuar subindo. Isso vai sim diminuir o seu rendimento, mas comparando com as taxas que a renda fixa tem, aqui no Brasil, você ainda assim consegue ter um ganho muito bom. Como eu disse, o Brasil é um país atípico nessa parte da renda fixa. A gente sempre teve taxas muito altas, tá? Se a gente pegar os últimos 10 anos, a média anual da renda fixa é de 8,35% ao ano, acima do IFIX e acima do Ibovespa, com muito menos risco. Nessa conta de 8,35, eu não estou fazendo a consideração dessa entrada e saída de dinheiro. Você dá para fazer isso se você quiser, tá? Mas eu não levei isso em consideração. Levando isso em consideração, você ficaria mais próximo dos valores do Ibovespa e do IFIX, mas ainda assim um pouquinho acima. Então você consegue na renda fixa ter um retorno similar à média da bolsa e à média do IFIX sem correr risco nenhum. Lembrando que a gente está considerando a média, tá? Se você é uma pessoa que tem mais estudo, tem mais tempo para se dedicar nessa parte de investimentos, com certeza você consegue fazer um valor acima da média da Ibovespa ou acima do IFIX também. E por último, a gente vai falar dos ativos internacionais. Para ser mais específico, eu vou falar aqui do SP500, que é um ETF dos Estados Unidos, que é o mais fácil da gente replicar. Olhando aqui a volatilidade do SP500, nós temos 114%. Então ele tem uma volatilidade maior aí do que o Ibovespa, porém os seus retornos são bem maiores também, tendo uma média anual nos últimos 10 anos de 12,9% ao ano. Para ficar um pouquinho mais fácil, vou dar uma olhadinha de novo. Para quem aplica R$10 todos os meses, teria R$ 2.326. Para quem aplicava R$100 todo mês, teria R$ 23.268. E para quem aplicava R$1.000 todos os meses, hoje teria R$ 232.687. Se você olhar bem, é praticamente o dobro do Ibovespa no mesmo período. Agora eu vou colocar tudo lado a lado para fazer uma comparação e ficar um pouquinho mais fácil de analisar todos eles. Ações, fundos imobiliários, renda fixa e ativos internacionais, levando em conta os 3 fatores analisados. Aqui, para cada sim, valia 1 ponto, para cada mais ou menos 0,5 e para cada não, 0 pontos. Se quiser pausar, dar uma olhada para ver a tabela, fica à vontade. Mas resumidamente, para mim, renda fixa e fundo imobiliário acaba levando a melhor, levando em consideração esses 3 critérios no Brasil hoje. Lembrando aqui que isso não é uma recomendação de compra ou que você se baseie somente nesse vídeo para fazer suas escolhas, mas que ele te ajude a chegar à sua própria conclusão e tomar uma decisão mais assertiva na hora de você escolher os seus investimentos. E lembrando, isso foi utilizando a média da Bolsa de Valores, a média do IFIX, a média do SP500. Você pode conseguir ganhos muito maiores na renda variável, tá? Caso você realmente saiba o que você está fazendo e se você tiver tempo para dedicar a isso, que é o mais importante. E para finalizar, eu gostaria de deixar mais uma pergunta. Se você tivesse que colocar todo o seu patrimônio em uma dessas opções, qual que você colocaria? Comenta aqui embaixo só para eu dar uma ideia. Bom, espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você ficou até aqui, não se esquece de deixar o like, comentar aqui se ficou alguma dúvida e compartilhar com seus amigos. Meu nome é Pedro Almeida, esse é o Mundo do Investidor e eu vou ficando por aqui. Eu espero te ver na próxima.